Olá, amigos do canal Negócios Bilionários. Mais um vídeo aqui para o canal nesta segunda-feira, dia 5/8. Hoje a nossa pergunta aqui, pessoal, é: a B3SA3 está barata? Então hoje vamos tratar dessa ação. E quem não for inscrito aqui, pessoal, se inscrevam e nos ajude aqui a aumentar o número de inscritos, tá bom? Então aqui está o site, né, do Relações com Investidores da B3, e a gente vai começar aqui a analisar, dar uma olhada aqui em alguns dados da empresa, né, uma vez, e esperamos aqui que, assim como algumas casas de análise, a B3 aqui apresenta números, né, melhores que o primeiro trimestre de 2024, e uma consolidação aqui nos seus resultados, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Aqui, pessoal, a gente quer começar trazendo aqui para vocês o resultado do primeiro trimestre, né? Então, por exemplo, aqui na receita total, a gente tem aqui um aumento de 0,2% em relação ao primeiro trimestre de 2023, né, ano a ano, e aqui uma queda de 1,1% se comparado aqui ao quarto trimestre de 2023. A receita líquida, também aqui um aumentozinho aqui ano a ano de 0,5% e uma queda de 0,9% aqui quando comparado ao quarto trimestre de 2023, tá? O lucro líquido aqui do período foi de 949,6 milhões de reais, tá? Então uma queda aqui em relação ao quarto, né, o primeiro trimestre de 2023 de 12,8%. Então ano a ano aqui, teve uma queda de 12,8%. Já aqui em relação ao quarto trimestre teve uma alta aí de 3,7%, tá? O EBITDA dela, né, recorrente, aqui também uma queda em relação ao primeiro trimestre de 2023, uma queda de 3%. E uma alta aqui de 7,8% se comparada aí ao quarto trimestre de 2023, tá? Então, quando se fala aí de uma consolidação dos resultados, essa melhoria que a empresa tende a apresentar agora nesse trimestre, tá? Voltando aqui, a gente pode ver que também nos resultados do primeiro trimestre, a companhia coloca aqui principais itens do balanço patrimonial consolidado em 31/3/2024, contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. A companhia encerrou o trimestre com ativos totais de 48,3 bilhões de reais, queda de 2,3% em relação a dezembro de 2023. As linhas de disponibilidades e aplicações financeiras, né, circulante e não circulante, então tudo aquilo que ela tem disponível em aplicações financeiras, totalizaram aqui 18,9 bilhões de reais. Isso aqui a gente depois pode dar uma olhadinha lá no Status Invest, tá? A gente verifica lá a disponibilidade. Seguindo aqui um aumento de 3,1%, tá? Refletindo aí principalmente o aumento do volume de garantias depositadas em dinheiro, contrapartida no passivo circulante. A posição de caixa ao final do trimestre incluía aí 292,5 milhões em juros sobre capital próprio pagos no início de abril. Então a gente vai dar uma olhada nisso aqui também, tá? Então tem mais algumas informações aqui sobre o EBITDA, né? E o patrimônio líquido da empresa, né? Conforme está aqui, o patrimônio líquido ao final do trimestre era de 19,9 bilhões, composto principalmente pelo capital social de 12,5 bilhões de reais, pela reserva de capital de 2,2 bilhões, mesmo valor de dezembro de 2023, e pela reserva de lucros de 5,3 bilhões, também igual a dezembro de 2023, tá? Aqui ela fala do CAPEX, né, que é um investimento que ela fez aí no trimestre, aqui de 32,6 milhões de reais, tá? Então, B3 divulga os destaques operacionais de junho de 2024. Isso aqui serve para a gente dar uma olhada como andam aí as operações da B3, né?
bolsa de valores aqui do Brasil. Então, por exemplo, aqui a gente vê que volume financeiro médio diário em milhões, né? Então, mercado à vista, a gente consegue ver aqui, ó, comparado a junho de 2023, teve uma queda de 21,9%. Já em relação a maio, teve aqui uma queda menor de 3,5%. Mercado a termo e futuro de ações, então teve aqui uma alta de 1,4%, né? E uma queda em relação a maio de 1,7%. Mercado de opções, aqui teve uma queda de 9,6%, né, ano a ano, e uma alta de 19%. Tá? Então, essas informações aqui são interessantes para que as casas de análise comecem a confrontar aí as suas perspectivas. Né? Então, seguindo aqui adiante, a gente consegue ver, por exemplo, pessoal, aqui o JCP e o dividendo que ela pagou. Tá? Este ano, aqueles valores, né, em que ela teve Datacom em 2024 e pagou, de fato, em 2024. Tá? Então, nós temos aqui dois JCPs, né, aquele que tem lá o desconto de 15%, né, e o dividendo que não tem desconto. Né? Então, totalizando aqui, pessoal, 13,85, né, de centavos é o valor bruto, né, que ela pagou aí. Aqui, uma coisa interessante que a gente pode dar uma olhada, né, mas antes de analisar isso aqui, tem uma coisa interessante também que a gente pode olhar, é a recompra que ela realizou esse ano. Então, por exemplo, aqui, ó, em março de 2024, ela comprou 19 milhões de ações, né, fez uma recompra, né, está tirando do mercado. Isso aqui significa que ela está muito mais valorização para suas ações, ou seja, os acionistas, além daquele dividendo e daquele JCP, ganham também a partir do momento que ela faz essa recompra no mercado das suas ações. Tá? Então, em março foi 19 milhões, em abril de 49 milhões, em maio, próximo aí de 41.300 milhões de 41 milhões e 300 mil, né, ou próximo de 400 mil de recompra. Em junho foi de 21 milhões e próximo 700 mil ações aí recomprada aí em junho, tá? Então aqui é o preço médio, né, dessas recompras, né, que foi 11,44, né, totalizando aqui o valor de quantidade de ações de 131 milhões de ações recompradas, ou seja, dando aí, potencializando aí o valor da ação aí para os seus acionistas, tá? Em um valor total aqui de recompra de 1,5 bilhão de reais, tá, pessoal? Aproximadamente, tá? E então, se ela comprou 131 milhões, ela ainda pode comprar até 230 milhões de ações, tá? Ordinárias, tá? Então, isso aqui favorece aí o seu acionista, tá? Aí, voltando aqui né, que é a prévia do segundo trimestre, né? Então, eles colocam aqui forte expansão de lucro, guiada pela retomada dos volumes e redução das despesas com payment, tá? Então, aqui eles têm a prévia que eles estão divulgando aí para o segundo trimestre de 2024. Que a gente pode dar uma olhada aqui, ó. Trimestre a trimestre, eles veem aí uma alta no lucro líquido reportado de 30,4%, tá? Ano a ano, um aumento aí de 17,6%, tá? A receita bruta, eles também tem aqui uma prévia, né? Na sua prévia aqui, um aumento de 10,1% trimestre a trimestre e 9,7% ano a ano, tá? Receita líquida, também aqui um aumento de 10,1% trimestre a trimestre, ou seja, comparando o primeiro trimestre com o segundo trimestre, né, de 2024, eles veem uma alta na receita líquida aí de 10,1%.
E em relação ao segundo trimestre de 2023, né, eles prevê aqui um aumento aqui de 9,7, tá? Então aqui tem toda a prévia, né, que eles trazem. Uma outra coisa importante que é o EBITDA, né, que eles colocam aqui. Então a gente percebe aqui que, comparado aí trimestre a trimestre, eles estão prevendo aí uma alta de 13,4 no EBITDA, tá? Da empresa. E em relação a ano, né? Em relação ao segundo trimestre de 2024, aqui uma alta de 9,4. Tá? Então tem todos aqui os dados que depois quem tiver interesse pode dar uma olhada aí, que é muito interessante isso aqui. Tomar decisões aí em cima do resultado aí da empresa, tá, pessoal? Que será divulgado aí no dia 8, né? Deixa eu ver aqui, dia 8 e teleconferência em inglês no dia 9. Então, no dia 8 ela vai estar divulgando aí o seu resultado do segundo trimestre, tá? E vamos dar uma olhada aqui no status Invest, né? Ela está com PVP de 3,03, né? Esse PVP aqui, pessoal, é comum para a empresa dessa linha, né? A linha de tecnologia e de bolsa de valores, tá? O PL dela aqui está de 15,09, né? Então, PL aqui bom e baixo em relação, por exemplo, quando se compara bolsas de outros países, né? Então, ela indica aqui que se comparada a bolsas estrangeiras, ela está extremamente descontada, tá? A margem líquida dela aqui, tá? Aqui esses dados em relação ao primeiro trimestre, né, pessoal? Está com uma margem líquida de 40,21%, uma margem muito boa para esse tipo de empresa. Uma margem bruta de 90,08% e um ROI de 20,09%, tá? Então esse ROI aqui seria bom aumentar um pouquinho, próximo dos 25 ficaria mais interessante. E aqui o que a gente pode olhar é aquilo, né, que comentamos lá no início, né, que é essa disponibilidade aqui, ó. Então, em relação aí os dados anteriores utilizados aqui pelo Status Invest, a B3 tem aí uma disponibilidade, né, que são aquelas aplicações, né, que ela tem em próximo aí de 17 bilhões de reais. Uma dívida bruta de 14 bilhões, né? Então, se você faz aqui a subtração da disponibilidade em relação à dívida bruta, você tem que em caixa um valor líquido de 2,8 bilhões de reais, tá? Então, uma coisa importante, né, é ficar analisando esses dados, pessoal, porque nós estamos aí na semana de dados da empresa, né, da B3, e vamos olhar aqui, por exemplo, o gráfico dela, né? Então, o gráfico diário está muito interessante. Então, aqui nós temos um canal de baixa, né, pessoal? Aqui olhando o tempo diário aqui, né? Então, a longa tem aqui desde dezembro só queda. E aqui ela faz esse movimento, né? Ela quebra o canal de baixa, faz aqui, ó, inicia aqui o pivô, sobe, recua aqui nesses 10,80, 10,85 e segura. Agora, para fechar aqui o pivôzinho de alta, né, no diário, seria interessante que na próxima semana, né, nos próximos 2 dias aí, ela venha aqui e quebre aqui essa barreira aqui dos 11,71, tá? Fecha aqui em cima para ficar bem mais interessante. Antes dos seus resultados, que provavelmente isso deve acontecer, pessoal, prevendo aí o resultado no final de semana, lá por quinta-feira. Então, lá para quarta-feira, ela deve fazer um forte movimento aqui, tá? Produzindo aí esse pivô de alta, tá? E, quem sabe, dando continuidade até depois do resultado, que se de fato, né, vier aí um bom resultado. A gente olha aqui no semanal, olha o que ela faz aqui, pessoal. Ela está dentro de uma
de uma lateralização aqui, ó, entre, deixa eu colocar aqui então ela está aqui entre um 15,86 e dessa vem aqui embaixo aqui no 10,04, tá? Então aqui que a gente viu lá no semanal, no diário, né? A gente consegue perceber aqui também, ó. Fez esse movimentinho aqui, que é aquela queda, né? E agora ela tenta, olhando aqui essa queda aqui, né? Esse canal de baixa aqui, ela quebrou ele, agora segura, e na próxima semana seria interessante ela ficar aqui acima dos 11,71. Então, esperamos que lá para o final de semana ela venha bater aqui, ó, próximos dos R$12, aí próximos dos 12 e 10 centavos, e dando continuidade desse movimento aí, tá? Então, é uma aposta aí para a semana. Então é isso, pessoal. O vídeo, né, da B3, tá? Analisando aí alguns dados, né? A Genial prevê aí para ela compra, né? Então, uma empresa aí que deve fazer um movimento interessante aí na próxima semana aí com os seus resultados aí no dia 8, tá? Fecho o vídeo, tá? Vou fechar o vídeo agora e agradecer aí a todos que vêm aí assistindo aí o nosso vídeo, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.